7h10 eles começam. 7h10, né? A gente espera um pouquinho. Esse vem montaninha, né? O que tá montando, né? Vem.
o rapaz quer vir. Não é muito pra ver. Não falou que ela viu uma vez. Aí avisando, né, que a gente está seguindo as recomendações, né, de usando a máscara, e o irmão vai tirar só lá na frente. Né? Vamos avisar. Vamos sair para lá. Boa noite para o Senhor. Quando é que eu
Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje estamos mais um domingo aqui na presença do Senhor, iniciando o culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém. Como sempre recomendado, nós higienizamos aqui o microfone, tiramos a máscara e seguimos as regras, né? Como tem sido orientado a nós, Igreja do Senhor, a fazer, né? E dera a oportunidade hoje para estar aqui dirigindo o culto e vamos iniciar o culto orando ao Senhor, ok? Vamos sentado mesmo orar ao Senhor. Soberano Deus, te louvamos e te exaltamos. Obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede a cada um que aqui está Obrigado. neste recinto, Pai. Te louvamos, Pai, pelos livramentos de morte que o Senhor tem nos dado, Amém. porque o Senhor tem nos sustentado de pé mediante a toda essa pandemia existente sobre a terra. Mas o Senhor tem nos dado o livramento de morte, Senhor. Somos gratos a Deus por tudo isto, meu Pai, e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, dirigindo o Teu Espírito Santo sobre cada uma vida que aqui está, para que possamos ouvir a Tua voz, aprender de Ti, ó Deus, que o Senhor é digno de honra e glória, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo de número 4. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Vou aguardar que todos encontrem para que eu possa ler, os irmãos acompanharem a leitura através da palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, começando no versículo de número também 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Só até o verso de número 6. Vamos orar pela palavra mais uma vez. Senhor, obrigado, ó Deus, por esta explanação que o teu servo apóstolo Paulo fez, para que possamos compreender o agir do Senhor sobre a tua igreja na terra. Amém. Somos um corpo só, um só Espírito que habita em nós, um só Deus, o qual podemos invocar o teu nome, o qual podemos nos render a ti, o qual podemos, Senhor, clamar a ti e pedir a ti, Senhor, misericórdia e socorro. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, em que estamos aprendendo mais de ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu pedi a direção de Deus para trazer um pequeno texto aqui da abertura da palavra. E nesse texto eu quero fazer um comentário acerca da minha vida, que estou congregando aqui na Igreja Batista. Por incrível que pareça, hoje é o dia 26 de julho, após amanhã, ou seja, terça-feira, 28, está completando um ano que eu saí da igreja aonde eu congregava. Não vou mencionar nem o nome da igreja aqui. Já faz 19 anos que eu moro nesta cidade, sou bem conhecido. E o irmão missionário Tiago, ele sabe, mas o irmão Toninho, né, conhecido mais pelo irmão Antônio,
mas outras pessoas não sabem porque eu estou na igreja batista. E ainda por cima eu estou sozinho, a minha esposa não está acompanhando o Rosimar, nem a minha filha. E eu não vou aqui entrar em mérito de assuntos, se tornar assuntos um pouco delicados, mas quando eu menciono esta palavra aqui, nós entendemos que quando você lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ali onde começou a igreja do Senhor, a partir da descida do Espírito Santo, conforme você vai ler o Evangelho de João, quando Jesus ali, ele anunciou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali houve aquele, se cumpriu essa missão por Deus, no qual Jesus falou. Aonde, a partir daquele Pentecoste, surgiu a igreja cristã na terra. Ali surgiu os discípulos, os apóstolos, né? Aí proclamaram o Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção que a igreja do Senhor é um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Deus. Foi assim que surgiu a igreja do Senhor. Surgiu a igreja cristã, não é verdade, missionário Tiago? Surgiu a igreja cristã. Não vamos entrar aqui no assunto de como foi a história da igreja, porque eu ia amanhecer o dia. É aqui uma rapidez que eu vou falar. E surgiu a igreja do Senhor, igreja cristã. Os apóstolos, que foi a ordem do Senhor Jesus, que ele determinou para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Conforme o evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso 15, a ordem do Senhor Jesus. E então, a igreja cristã. Mas muitos séculos depois, houve uma mudança. O próprio homem, o ser humano, mudou. E se você perguntasse, Rosimar, você sabe quantas igrejas cristãs existem hoje sobre a terra? Não, acho que não tem teólogo no mundo que possa lhe responder. Porque surgiu muitos nomes de igrejas evangélicas. E por trás dessas igrejas evangélicas também surgiram o quê? As seitas e heresias. Bom seria que nós cristãos vivêssemos ainda o que Paulo está mencionando aqui. Que nós tivéssemos uma visão totalmente voltada só para uma só igreja, um só corpo. Conforme a primeira carta aos Coríntios 6, 19, Paulo diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Apesar que na terra o homem está fazendo muita confusão. Vem as seitas heresias. Aí você faz uma menção ao que Jesus falou lá em Mateus 20, capítulo 22, o verso 29, e Jesus disse o quê? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aí por isso que o mundo está aí, do jeito que está. No lado, me refiro no lado cristão. Então, hoje surgem muitas dissensões na questão teológica. Foi exatamente o fato que me tirou da igreja a qual eu congreguei 18 anos e 2 meses. Eu já estava vendo muitas distorções teológicas lá no ministério de Campina Grande. E tinha pessoas da igreja a qual eu fazia parte, que em Serra Redonda, questionando os ensinos contrários à palavra de Deus. E um certo dia, como eu era professor de uma escola dominical, eu fui trazer ao conhecimento daqueles amados irmãos acerca das distorções bíblicas, e eu fui surpreendido por uma não aceitação da visão totalmente teológica que eu estava ensinando. E foi difícil. E eu ali saí daquela igreja assim, num momento bem, não triste, mas chocado. E eu pedi licença, saí daquele recinto
E eu fui orar ao Senhor, o Espírito de Deus que habita em mim. Ele disse, saia daquele lugar. É difícil, mas eu saí. Porque é uma cidade pequena, todos se conhecem. Porque o irmão Rosimar, eu sou muito conhecido, né? Todos aqui sabem. Estou aqui querendo me exaltar. O destaque assim, que eu tenho como uma pequena autoridade, que o povo me chama, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma reciprocidade na comunidade, na minha profissão, no meu testemunho cristão. Então, surgiu muitas questões, por quê, e eu dizia para as pessoas, procure o líder de onde eu saí, e aí, se ele responder, você vai ficar sabendo. Caso contrário, eu não vou lhe responder. Para evitar contendas, aquelas palavrinhas que o povo diz, né? Disse, né? Então, eu não estou aqui mencionando o porquê, como foi o fato que ocorreu. Apenas que houve uma dissensão, discordâncias teológicas, a qual eu poderia superar. Mas, quando se tratou de uma desfeita da palavra de Deus, aí não teve como eu superar e permanecer. Porque ia surgir problemas, então o Espírito de Deus me orientou a sair. Estou aqui, eu não estou numa igreja perfeita, eu também não sou perfeito, não existe nenhuma igreja perfeita na terra, nós somos o corpo de Cristo e não sou perfeito, ninguém é perfeito. Espero que eu permaneça aqui, em comunhão nesta igreja com os irmãos, já dizendo que eu não sou perfeito, nenhum aqui é perfeito, ninguém. Mas Cristo a cada dia Ele nos molda com a sua graça e misericórdia para que nós chegamos, né, àquela cidade celestial conforme lá em Hebreus 12, 22, né, a Assembleia dos Santos, né, a Igreja Universal, a Assembleia dos Santos primogênitos escolhido pelo Senhor. Então, nós estamos aqui numa jornada de aperfeiçoamento para chegar na glória, onde não há mais dor, não choro, nem lágrima, nem imperfeição. Somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu acho que ninguém vai fazer pergunta, né? Se quiser fazer uma pergunta individual depois, né? Mas, agora nós vamos ter, né, orar. Deixa eu ver aqui a relação aqui, eu estou olhando aqui, que eu sou Maria de primeira viagem aqui no púlpito. Pode, né? ser os hinos, né? Pode passar por parte. Mas primeiro dia o louvor, né? Isso. Vai ser o louvor agora, né? Dos louvores, que o primeiro vai ser o cantor cristão, o louvor de número 112, né? Isso, o cantor cristão, é o irmão Antônio que vai aqui conceituar, né? Suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes a
385, 385. Tremendo louvor, uma recordação, quando eu me converti há 37 anos atrás, o pastor da igreja presbiteriana cantava muito esse louvor, achava bonito. Quantos anos que eu vim recordar este louvor tão bonito. Glória a Deus, né? Agora tem um momento dos agradecimentos, né, dos irmãos. Aí tem que expressar a sua gratidão, né, de agradecimento a Deus as bênçãos que Deus tem derramado sobre cada um. Mandeta. Eu quero agradecer a Deus por poder chegar aqui. Eu sempre falei isso. Poder chegar na casa do Senhor é uma bênção. Quando eu saí da minha casa, que eu entrei no carro, assim que eu saí, agradecer a Deus, meu Deus. Esse tempo todo de pandemia, eu estou podendo ir para a casa do Senhor, eu estou viva, meu marido está, meus filhos estão vivos. Isso é motivo de agradecer a Deus. Aleluia. Quero agradecer a meu Deus e quero muito, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. E pelo livramento, né? Foi que tinha mesmo uma pequena coisa, de repente o carro, né? Bate lá. E aí estamos aqui, graças a Deus, não é isso? Aleluia. Quero agradecer a meu Deus. Livramento de morte do Senhor, porque ele vela para cumprir com a sua palavra diante do seu plano. Glória a Deus. Eu também quero muito agradecer a Deus. Hoje eu estava conversando com a irmã Zefinha. Todo domingo, quando eu não ligo para ela liga lá para casa para saber e orar junto comigo. E ela ora muito pela igreja, pelo povo da igreja. Eu gosto muito de conversar com ela, porque ela tem palavra de Deus para dar para a gente. Ela não quer saber de falar de nada do mundo. Ela só, quando quer que a gente ligue para ela falar do que é bom. Então isso incentiva muito. E falando em livramento, é nos pequenos livramentos que a gente vê a presença de Deus na nossa vida. Semana passada mesmo eu estava indo para Campinas, naquela ponte que tem do Marinho para lá,
de madrugada eu ia meio ligeiro, porque eu gosto de ser ligeiro ali para subir aquele ladeirão sem precisar de trocar de marcha. E na hora atravessou um burro na frente, meu menino gritou, ó o burro. Só deu tempo de eu tirar mesmo, quase ainda pegou na cauda dele. E subi, graças a Deus. Então tudo isso, gente, é livramento. Amém. Glória a Deus. Eu quero muito agradecer a Deus. Hoje eu liguei para meu irmão em São Paulo, meus filhos que moram lá, está tudo bem, eles estão tudo bem. Para o Rio também, para meu irmão que mora no Rio. Sei que meus filhos estão tudo bem, então Deus está fazendo maravilha na vida do povo, né? E a gente tem que ver tudo isso. Tá? A gente às vezes não para ver quanto Deus é bom e quanto Ele tem livrado nós de tanta coisa, né? Tanta coisa no mundo. Eu agradeço a Deus por tudo, por pequenas coisas que eu vejo acontecer na minha vida, eu sei que Ele está presente. Mais alguém? Mais alguém? Eu queria só pedir oração pelo pai do Jailson e por ele, né, que está com o pai internado em João Pessoa, já desde segunda-feira da semana. Amanhã vai fazer 8 dias? É, vai fazer 8 dias amanhã que ele está nessa luta, foi buscar o pai do sertão. Aí trouxe para cá, ficou no Indá e deve vir para João Pessoa. Então está internado lá, teve uma piora. E só Deus para cuidar dele, ele está lá, largou tudo aí e foi. Vocês possam estar orando por eles. Amém. Mais alguém? Vamos orar, né? Pelos pedidos. Deus, eu te louvo mais uma vez, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe neste lugar, nesta noite. Te louvo, Senhor, por os pedidos de cada um, pelo livramento de morte que o Senhor tem dado aos teus servos, teu servo Antônio, sua esposa Beta. Sim, meu Deus, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Ó Deus, a tua palavra diz lá no livro de Êxodo, capítulo 14, o verso também 14, quando o povo estava em desespero, Pai, naquele deserto, reclamando, murmurando, e o Senhor falou para com teu servo Moisés, dizer para aquele povo, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Devemos calar, Senhor, diante dos problemas, das adversidades, as lutas, dificuldades, porque nós sabemos que o Senhor contempla cada um dos seus na terra, o Senhor cuida de cada um. Pai, abençoa o Jailson, Senhor, teu servo. Pai, tu sabe o que ele está passando, a aflição, com a enfermidade do pai dele. Sim, meu Deus, contempla a vida do pai do teu servo Jailson, que se encontra naquele leito de hospital em João Pessoa, Pai. O Senhor pode visitar aquela vida, dar a ele entendimento de que tu és Deus que pode curar, ou que o Senhor é um Deus que faz refletir na memória dele, que ele possa ter um encontro contigo enquanto estiver com vida aqui na terra, Pai. Sim, meu Deus, abençoa a tua serva Zefinha, ela não está podendo comparecer aqui, Pai. Sim, meu Deus, contempla a vida da tua serva, do esposo dela, teu servo Agripino. Contempla a vida do filho deles, lá no Rio de Janeiro, que é servo, teu pastor, que o Senhor cuide dele, da família dele. Amém. Cuida desta cidade, Pai. Venha abençoar o povo desta cidade, Pai. Transformar a mente do povo desta cidade. Desfazer todo o espírito de idolatria, Pai. Dar um entendimento, ao conhecimento da tua palavra para o povo desta cidade, Pai. Vem nos dar sabedoria, entendimento, como proclamar o Evangelho para este povo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora também ao momento dos dízimos e ofertas, né? Os envelopes, é onde?
obrigado também pelo ministrante da palavra, missionário Tiago. Também de gratidão a Deus pelas ofertas, dízimos e ofertas, né? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelas ofertas, dízimo que foi ofertado nesta noite, para a tua obra, Senhor, para que ela seja realizada neste lugar, nesta cidade, para suprimento de tudo aquilo que é necessário, Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que ofertaram, dizimaram. Senhor Deus, também agradeço, te peço por aquele que vai ministrar a palavra, o teu servo Tiago, que o Senhor derrame graça, sabedoria, conhecimento da tua palavra, que ele possa falar, Senhor, usado pelo o teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Dá um alívio, você fica melhor. Eu não estou podendo mais. Eu só leio com óculos. Então, por isso que eu tirei Se eu botar o óculos, fica embaraça tudo bem? Então, por isso que eu tirei agora o meu óculos. Então, muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Aqui eu estou vendo a irmã Zefinha, a Lurdinha, a irmã Silvia. Estão aqui que comentaram, né? Estão aqui com a gente. Então, Deus abençoe a todos que estão aqui. Também nosso irmão, a Tamires está visitando a gente, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Amém. E o nosso irmão Rosimar, né, que agora falou aqui pra gente, né, se apresentou oficialmente à igreja, e o Senhor Jesus possa estar abençoando o nosso irmão. E é aquilo que a gente já conversou antes, né, o irmão explicou tudo o que aconteceu, e o Senhor tem abençoado muito. Abençoa também a nossa igreja pela presença dele, e que ele possa também nos abençoar, a gente possa abençoar a vida dele, né? E quando essa pandemia passar, no nome de Jesus, a gente vai acertar tudo direitinho lá na igreja, apresentar o pastor Jeremias, né? E fazer as coisas tudo nos conformes. Mas vamos fazer o nosso irmão muito bem-vindo em nome de Jesus? Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus! Volte sempre. Amém, irmão. A esposa e a filha, né? Se Deus quiser. A Miri também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Na vida delas. É a obra de Jesus na vida delas. Sim, é Ele que faz. É Ele que faz. Então vamos lá continuar no livro de Marcos. Nós estamos fazendo essa caminhada final de Jesus, a semana dele. E Marcos se prende muito aos detalhes dessa última semana de Jesus. E nós vamos ver aqui nessa última parte final do capítulo 12, Jesus se apresentando e falando quem ele é. Só que Jesus se apresenta de uma forma como se fosse uma charada. Ele faz uma charada aqui e a gente vai tentar descobrir. Marcos capítulo 12, do versículo 35 ao 44. Então, é a charada de Jesus, dele falando quem ele é, e também a gente vai ver a oferta da viúva pobre. Se os irmãos puderem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, disse ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Severo.
Assentado, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, lhes deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Amém? Pode se assentar. Então aqui nós vemos as palavras de Jesus e a gente está vendo como Jesus está sendo desafiado pelos fariseus, pelos saduceus, né, por todas aquelas facções políticas religiosas de Jerusalém. E aqui ele faz um desafio aos mestres. Ao contrário, Jesus está sendo desafiado por todo mundo. Aqui é ele que está desafiando os escribas para falarem: quem é esse Senhor do Senhor de Davi? Então esse que está o que a gente vai tentar pegar aí. Se no capítulo 28, versículo 27, Jesus pergunta aos seus discípulos, perguntando: quem os homens dizem que eu sou? Aqui ele está afirmando. Então aqui ele diz quem ele é. Por isso que eu coloquei o título desse sermão: quem eu digo que eu sou. Ele está falando quem ele é aqui, entre linhas. Então só aquele que entendia um pouco aquele contexto daquela época conseguiu entender o que Jesus estava falando. E era muito sério. A gente vai ver o que Jesus estava falando aqui. Então, versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Aí já começa. Jesus faz uma provocação para os escribas. Como ele diz aqui, o Messias, Cristo significa Messias, é filho de Davi. E aí, os escribas, né, os doutores da lei, quando eles ensinavam e falavam sobre o Messias, e aqui Jesus está citando o Salmo 110, a gente depois vai ler o Salmo 110, eles pegavam isso, o Messias, como se ele fosse um descendente de Davi, que tomará e reinará sobre os judeus. Então eles achavam que o Messias era simplesmente um outro descendente de Davi que viria e tomaria o poder. E aí quando Jesus se apresenta, a gente está falando basicamente sobre isso, Jesus se apresenta como uma pessoa que talvez possa ser esse Messias político. E eles querem saber disso. Se Jesus era esse tal do Messias político. Só que Jesus, como eles interpretavam somente como um descendente de Davi, Jesus pega o Salmo 110 e aí brinca com as palavras. O que ele fala aqui? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O que ele fala? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui ele cita o Salmo 110, o versículo 1. O Senhor ao meu Senhor. E aí se a gente lê, fica um negócio bem estranho, né? O Senhor do meu Senhor. Que história é essa? E Jesus está realmente brincando com essas palavras aqui, né? É o Senhor do meu Senhor. Se a gente pegar simplesmente e a palavra é igualzinha, Senhor e Senhor, é igual, é a mesma coisa. Né? A gente vê o original, vamos lá para o Salmo 110, que é onde Jesus está falando isso, a gente consegue entender o que ele estava falando aqui. Porque, primeiro, um judeu nunca falaria o nome de Deus. Nunca. Não se pronuncia o nome de Deus. E, na verdade, se perdeu na história como o nome de Deus era. Ou o tetragrama sagrado, né, em que a gente tenta chamar de Yahvé, né, ou Yahweh. Né, a gente não sabe como é que é esse tetragrama sagrado. Porque nenhum judeu pronunciava isso, não ousava ler esse tetragrama. E aí quando um escriba iria escrever no texto bíblico, ele usava uma caneta de ouro, pegava aquela caneta de ouro era só para escrever o tetragrama sagrado, ele deixava de lado e continuava escrevendo, só com aquela caneta.
Então você vê como que é a seriedade com que os judeus encaravam o nome de Deus. Então, quando Marcos escreve, ele bota o Senhor, Kyrios, Senhor, Senhor, só isso. Porque ele não falaria o nome de Deus, nem escreveria o nome de Deus. Ele não era fariseu, ele não era nenhum escriba, ele não tinha autoridade para isso. Mas aqui no Salmo 110, quando a gente vê o versículo 1, está assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aí não sei como está na tua versão. O primeiro Senhor com letra maiúscula e o segundo Senhor com letra minúscula. Ou está como Yahvé, como é que está aí? Tá, maiúscula e minúscula, né? Maiúscula e minúscula. Porque aí a gente dá para entender. Esse Senhor com letra maiúscula é o Yahvé, é o tetragrama sagrado que está aqui. É esse tetragrama sagrado. E o Senhor com letra minúscula é o Adonai, que é Senhor. Então, aqui está dizendo: disse o Yahvé, Deus, ao meu Adonai, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Davi está falando aqui: o meu Senhor, o meu Adonai, que a gente entende como o Messias, como Jesus, ele estava sendo falando, né, sobre o Deus, que era o Yahvé, que era o Senhor que está aqui. Então, disse o Yahvé ao meu Adonai, ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente entende assim, o Messias, que ele se assentará à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Jesus fala e usa esse texto, e a gente consegue entender o que ele está falando aqui, ele está falando que o descendente, o próximo, o Messias, ele não vai ser somente um descendente de Davi. Não é isso. Mas ele será maior do que Davi. Ele será o Senhor de Davi. Então, esse descendente, ele é tanto um filho de Davi, e tanto maior de Davi. Maior do que Davi. Ele é as duas coisas. Ele não pode ser somente um descendente qualquer, ou somente um outro rei da linhagem de Davi. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando que virá, sim, da descendência de Davi, mas virá aquele que é maior, superior a Davi. Então, Jesus está colocando aqui para a gente a sua autoridade como Messias e como superior a Davi. E aí os judeus, que claro entendem as Escrituras, quando ele está falando um negócio desse, falar: Jesus, que isso? Isso é blasfêmia. Como é que ele pode falar que é maior que Davi? Davi é o maior rei de todos. Como é que em um texto paralelo, em que Jesus fala na verdade sobre Abraão, né? E ele fala: mas esse rapaz não tem nem 30 anos. Como é que ele está falando que ele é mais velho que Abraão? Que história é essa? Novamente, Jesus falando da sua autoridade, que ele veio desde o início da fundação do mundo, em que ele é antes de todas as coisas. E aqui Jesus está exatamente afirmando isso. Ele não é simplesmente um descendente de Davi, mas também é maior do que Davi. E uma coisa mais interessante ainda, ele é maior e ele tem mais autoridade do que Davi. Porque Jesus não cita o Salmo 110 todo. Mas se a gente continuar lendo, olha o que está dizendo no Salmo 110, versículo 2. O Senhor, que é Yahvé, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como orvalho, emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor Yahvé, jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha isso. Então ele não é o descendente de Davi, ele não é maior que Davi, mas ele tem a maior autoridade do que Davi. Por quê? Além de rei, ele é sacerdote. E não qualquer sacerdote, não é da linhagem de Arão. Não é isso, de uma linhagem mortal. Não. É da descendência, é da linhagem, da ordem de Melquisedeque. E aí quando a gente vai no texto bíblico, no livro de Gênesis, quando aparece Melquisedeque? É quando Abraão, ali
Depois de pegar os despojos da guerra, aparece esse sacerdote que vem do nada, a gente não sabe de onde ele vem, só fala que ele é sacerdote, ele vem, é rei de Salém, só isso que aparece no texto bíblico. E Abraão rende o seu dízimo e também a adoração a aquele homem. E ele recebe. Isso é interessante, ele recebe. Então a gente entende o sacerdote, esse Melquisedeque, como um tipo de Cristo, que aparece ali no Velho Testamento. Né? É uma tipologia do Cristo. E aí Hebreus afirma isso pra gente. É o texto de Hebreus. Deixa eu dar uma corridinha lá. Acho que é Hebreus capítulo 4, deixa eu ver aqui. Só para que está afirmando isso. É o capítulo 5. Citando exatamente esse texto. Hebreus capítulo 5. Do versículo... Vamos até do 4 para baixo. Olha o que diz. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Quer dizer, está falando sobre o Melquisedeque. Assim também Cristo, assim mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto que a gente acabou de ler, do Salmo 110, versículo 4. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem para sempre eterna. Que não tem começo, é um personagem que aparece, não tem começo e não tem fim. E por isso que ele é usado como uma tipologia de Cristo. Ele aparece do nada e também não se fala para onde ele foi. É assim como Jesus. É dessa linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Então, Jesus está se apresentando como rei, se apresentando como sacerdote. E é claro, ele já tinha se apresentado antes como profeta. Então, esses são os três ofícios de Cristo que nós chamamos. Né? Jesus é profeta, rei e sacerdote. Então Jesus é muito maior do que Davi poderia ser. Davi não poderia ser sacerdote, Davi era mortal. Davi não tinha essa autoridade. Jesus tem a autoridade de profeta, tem a autoridade de rei e a autoridade de sacerdote. E ele é, na verdade, o Deus encarnado. É por isso. Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é muito maior do que Davi poderia ser. Ele é o Deus de Israel encarnado. Então você viu por que Jesus foi morto? As coisas que ele falava não era fácil para os judeus escutarem o que Jesus falava. Ele está clamando, está falando: a autoridade é minha, eu posso falar, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque eu sou descendente de Davi, eu sou da ordem de Melquisedeque e ele também é profeta. Eu vou celular. Melhor. E ele também é profeta. Ele vem cumprir aquilo que Isaías veio fazer. Então você vê como que Jesus ele é todo o cumprimento da lei, todo o cumprimento do Velho Testamento. Nós vimos no Monte da Transfiguração, ele se apresenta ao lado de Moisés, ao lado de Elias. Então, Jesus é todo o cumprimento das Escrituras. Ele é, como fala em Colossenses, é onde tudo se encaixa, é onde tudo diverge, converge para Ele. Ele é a centralidade de tudo. Esse é o nosso Jesus. Então você vê o poder de Jesus, que é fantástico, é maravilhoso, a gente fica sem palavras para falar. E a única coisa que a multidão poderia fazer, é o que está no versículo 37,
A grande multidão fez o quê? O ouvia com prazer. Escutavam aquilo que ele falava com prazer. Eu não sei se elas entendiam tudo que ele estava falando, mas ouviam com prazer o que Jesus estava dizendo ali. As palavras encontravam o coração daquelas pessoas. E aí nós partimos para o versículo 38. Aí Jesus muda não. Ele está mostrando uma aplicação daquilo que ele está falando. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Então, se a gente entender todo o contexto, está falando: olha, eu sou descendente de Davi. Eu tenho autoridade maior do que Davi, eu sou maior do que Davi. Mas eu não faço isso. Mas toma cuidado com esses escribas aí. Toma cuidado com esse pessoal. Que gosta de andar com essas roupas, as vestes talares, né? Que eram roupas especiais, né? Que o judeu devoto usava. Ele usava os filactérios, né? Que eram fitas enroladas. Né? Ele usava fitas enroladas no braço. E ele usava também um manto, né? Você já viu em filmes de época, né? Tem tipo um manto, e aí tem as franjinhas que ficam embaixo, né? Então eles amarravam ali versículos da Torá e ficavam andando com aquilo. Então, aquelas franjinhas, o tamanho do filactério, aquilo demonstrava uma certa espiritualidade, porque ele era espiritual. E aquilo que era uma demonstração de uma simplicidade, acabou se tornando um orgulho, né? Uma vaidade espiritual daquelas pessoas que carregavam. Então Jesus falou: toma cuidado com esse pessoal. Ficam andando com essas roupas, todas especiais, gostam de andar com essas roupas pelas ruas, na salvação nas praças, né? E falar: olha lá aquele homem espiritual, aquele homem santo está andando, e ele se enche de orgulho. É isso que ele está falando. Toma cuidado com esse tipo de gente. Aqueles que gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes, gostam da prominência, gostam disso tudo. Tome muito cuidado, porque eles queriam demonstrar espiritualidade tanto pela sua vestimenta, quanto pelos melhores lugares de aparecer nas primeiras cadeiras. Coisa que não acontece hoje em dia, de forma nenhuma. Eu me lembro de algumas igrejas, né, que tinha na minha igreja, né, que era praticamente uma instituição, né, que são aquelas cadeiras que ficavam aqui atrás, né? Eram 2 cadeiras aqui, ficavam, não, 3, né, ficava o pastor e as 2 do lado. Aquilo é uma instituição, ninguém tocava, ninguém sentava naquela cadeira, mas ficava lá. Eram verdadeiras instituições, né, da igreja antigamente. E aí muitos gostavam de sentar lá na frente, né? Muita gente gosta disso, de aparecer. Ele falou: toma cuidado com isso. Toma cuidado com esse povo que gosta muito de aparecer. Versículo 40, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severos. Então aqueles homens entravam na casa das viúvas, comiam tudo, pegavam o dinheiro, mas para justificar, ou eu vi uma versão muito boa, para não dar na telha, né, para não dar na cara, eles faziam grandes orações. Só para fingir. Eles oravam ali, faziam aquela oração bonita, pomposa, que todo mundo fez. Eu fui abençoado, agora eu fui abençoado com essa oração. Né? Quantos não fazem isso? Quantos não fazem isso ainda hoje? As coisas não mudam, não. O mundo continua redondo, o mundo continua rodando, e os seres humanos não mudaram. Jesus está falando: esses vão sofrer juízo muito mais severo. Aí versículo 41, 44, a história da viúva. E aí, se você entendeu o que vem antes, a gente entende por que Jesus está falando dessa viúva, dessa senhora que está entregando a sua oferta. Assentado diante do gasofilácio, né, que era o lugar das ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos
depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando o seu discípulo, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Agora, por que Jesus coloca a história dessa senhora aqui, depois do que ele falou antes? Por quê? Porque provavelmente essa senhora estava pobre, ou as senhoras, as viúvas pobres, exatamente porque os fariseus, os mestres da lei, os escribas tinham tomado o dinheiro dela. Provavelmente isso. Ele está falando. Mesmo assim, essa senhora vai dar entregar tudo que ela tem. Mesmo que esses homens, como aves de rapina, roubavam as pessoas, mesmo assim essa senhora daria tudo o que tinha. Essa viúva foi roubada pelos escribas. Jesus também está denunciando isso da religião judaica. Também é mais uma denúncia de Jesus. Mão grande ou mão pequena? Hoje como é que está? Oh, cheio. Cheio. De tudo que você tem, Tudo. que você vai ver. E você terá mais. Você terá em dobro, em triplo. Parece um cassino, né? É um jogo. Carro, apartamento, casa, Tudo. propriedade, o que tiver. Tudo. Jesus está denunciando também. É mais uma coisa que ele está denunciando. Contra o sistema do tempo. A gente viu na semana passada ele denunciando a oferta, né? O modo dos sacrifícios. Agora a gente está vendo também a oferta. Jesus não vai durar muito não. Vamos pegar ele. É verdade. Tem que matar Jesus. Você vê como é que vai construindo isso, como é que ele vai colocando, até que matar ele é a única coisa. Os caras ficam com muita raiva de Jesus por ele estar falando essas coisas. Jesus não era fácil não. Dizia a verdade. Ele dizia a verdade. Ele dizia a verdade. Essa referência lá em Mateus capítulo 23, aí ele diz: Capítulo vocês jogam fardos pesados que nem vocês aguentam. Nem suportam, nem aguentam, nem querem. Julgam sobre as pessoas. Exatamente isso. Exatamente. É um texto paralelo desse. Capítulo 23 de Mateus. Exatamente isso. Vocês ficam com essas roupas bonitas, falando bonito, vão pelas praças, entram na casa das viúvas, roubam tudo. Depois colocam uma lei que nem vocês cumprem, essa lei. Né? Jesus também fala, né? Vocês rodam o mundo atrás de um convertido, mas depois que ele entra na fé, vocês abandonam ele. Né? Não é convertido que ele fala, tem outra palavra. Esqueci a palavra que ele fala. Mas é parecido com convertido. Não é? Mas um adepto da religião. Depois vocês abandonam ele. Ou vocês estão tão perto do reino, né? Vocês estão na porta ali, é só abrir. Mas vocês ficam na porta, você não deixa ninguém entrar. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar no reino. Vocês atrapalham. Olha isso. Essa é a liderança. A liderança que atrapalha as pessoas de entrar no reino dos céus. Porque colocaram a religião, colocar todo o sistema por cima disso, e a fé verdadeira ficou para fora, ficou para trás. E não existe mais. Então Jesus também está aqui apontando sobre o sistema das ofertas que aconteciam e do roubo que estava acontecendo na religião. Então aquela senhora deu tudo aquilo o que ela tinha. Para os outros era muito pouco, mas para Jesus era muito. Ela estava dando demais. Ela estava dando tudo. Porque Jesus fala, eles davam, aqueles ricos davam aquilo que sobrava. Ela não, ela deu tudo que ela tinha. E o que ela tinha eram 2 moedinhas, correspondente a um quadrante. Isso dá 16 avos de um denário. Um denário era quase nada. O denário era o preço de um dia de trabalho, de um trabalhador. É 16 avos. Não sei, alguns centavos que ela deu ali. Alguns centavos. Muito pouquinho o que ela deu. Eles falam, não, ela foi a que deu mais. Porque ela deu tudo que ela tinha.
Ela não deu a sobra, né? Ela não deu a sobra. Aí ela deu com amor. E deu com amor. Ela não estava esperando nada em troca. Com certeza não estava esperando nada em troca. Mas ela falou, Deus. Jesus chama os discípulos para olhar. Observa, vocês estão encantados, né? Que depois eles falam, olha que belas pedras do templo. Que coisa maravilhosa disso aqui. Jesus está, olha, não, observa essa senhora aqui. Olha para ela entregando a sua oferta, aquilo que ela não tinha. Observa como ela faz. Não fique espantado com os ricos que vêm, né, entre grandes ofertas. Não se espante com isso, não. Olhe para a simplicidade dessa senhora que entregou ali tudo que ela tinha. Pô, da sua pobreza deu tudo. Isso é muito bonito. Bonito e triste ao mesmo tempo, né? Porque da sua pobreza ela deu tudo. Não foi da sua riqueza que deu tudo, mas da sua pobreza, que ela não tinha nada. Nada. Daquilo que ela tinha, da sua pobreza, ela deu tudo quanto possuía. Todo o seu sustento. Então, ela entregou tudo para ela. Ela entregou com amor, entregou com verdade. Não daquilo que sobrava, daquilo que não faria falta nenhuma para ela. E aí é interessante que nós podemos ligar as histórias, as três, os dois relatos que ele conta de Jesus, dizendo que os mestres da lei achavam que o Messias era somente um descendente de Davi, era somente mais um que tomaria. Mas na realidade ele era um rei sacerdote que daria tudo o que tinha pela humanidade. Jesus também deu tudo que tinha, deu sua vida. Toda a humanidade. Ele se entregou. Ele era o rei e era também o sacerdote. Como fala o livro de Hebreus, ele era a oferta, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é a oferta e ele também é o templo. Jesus é todo esse sistema que a gente está vendo aqui, se completa em Jesus. Isso é maravilhoso. Sem sacrifício do cordeiro, o cordeiro pascal, né? Se tornou Tudo, ele é tudo. Do sacrifício. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é o templo. Ele é o Deus encarnado. Ele é todo o sistema. Por isso que ele completa tudo nele. Ele é todas essas figuras da antiga religião. Jesus completa tudo nele. Todos esses papéis nele. Por isso que ele era o único que poderia morrer para nos salvar. Nenhum outro poderia morrer em nosso lugar. Não adiantaria nada. Seria mais um morrendo. E a morte mais severa que era de cruz, eu vou levar esse sacrifício em prol de toda a humanidade. Toda a humanidade. Vocês não vão mais morrer de cruz. Como maldito. Morte de cruz. Morrer como maldição, né? Se tornou maldição por causa de nós. Todos nós. Né? Morreu no madeiro. Lá a carta aos Gálatas 3:13, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então fala sobre esse sacrifício de Cristo, que não mais precisa o homem pagar por aquele preço. Exatamente. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz o livro de Romanos, no capítulo 5. Então isso é maravilhoso o que Jesus fez por nós. E essa senhora, ela exemplifica isso. Que ela entregou tudo que ela tinha. E Jesus também entregou todo o seu ser por todos nós. Então, três coisas que eu coloquei aqui para a gente pensar a respeito desse sermão, desse trecho que a gente leu. Primeira coisa, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vaidade espiritual, né? Seja dos escribas, que, como Jesus também fala lá no Sermão da Montanha, né? Que gostavam de orações longas, né? De falar às praças, para receber o seu galardão ali. Jesus fala, olha, ele já recebeu tudo, está tudo certo. Ali ele já recebeu. Ele está satisfeito. Recebeu os aplausos, recebeu a glória ali, recebeu tudo. Não serviu de mais nada para isso. Toda a sua fala. Mas a gente também tem que tomar cuidado com as viúvas, ou com a nossa pobreza, né? Ou com a aparência de pobreza. Também tem orgulho nisso, por mais incrível que pareça. Também tem gente que tem orgulho de falar, olha, eu ando desse jeito porque eu sou um homem santo. Tem gente assim, que se orgulha na pobreza. Eu ando desse jeito, largado, porque eu sou santo. Eu conheço a história de Paleno Cício. Tem que tomar cuidado de falar isso. Porque o que diz é que ele andava, né, com a roupa meio largada, com seu chapeuzinho, pelo sertão,
Ele tinha muito dinheiro, ganhava muito dinheiro de todos os lados, mas ele continuava daquele jeito, porque era tipo um orgulho para ele andar de forma simples, do jeito que ele andava. Pode falar para Deus isso aqui, dá morte. Falar dele, ou é perigoso. Mas é verdade, tem aqueles que se orgulham também na pobreza. Então a gente tem que tomar cuidado dos dois lados. Trabalhava na delegacia de atendimento ao turista, com pessoa, e tinha uns caixas eletrônicos e tinha um rapaz que estava lá com segurança. Aí mudou de pessoas que ficavam responsáveis. Aí era mesmo de frente à delegacia, chegou um jovem, aí ele passando na delegacia toda de vidro, via por dentro. Aí ele olhou, ele estava ali na Bíblia, estava de plantão. Aí ele entrou, com licença e tal, ele disse, não é evangélico? Sou. Eu nesse tempo era jovem, né? Você é evangélico? Sou. Ele andava assim, não. Ele se virava o corpo todinho. Ele disse que era o jeito dele ser, porque ele se achava muito santo. E na conversa que eu tive com ele, olha, só Jesus na misericórdia. A santidade que ele se achava. Então cuidado aí com esse santarrão. Com esse santarrão. Toma muito cuidado. Pior coisa. A segunda coisa, nós devemos entregar tudo que nós temos, como fez a viúva. Nós devemos entregar tudo o que nós temos, como fez a viúva, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é importante falar, porque senão os espertos usam esses textos e gostam muito de usar esse texto, para tudo que Jesus está denunciando aqui, para usar, para tirar mais dinheiro das pessoas. Jesus está fazendo exatamente uma denúncia contra esses escribas que estavam arrancando dinheiro das viúvas. A viúva era as pessoas mais pobres, daquela época. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros eram os três tipos que deveriam ter cuidados especiais, e as pessoas usam esse texto para arrancar dinheiro das pessoas. E não é isso que o texto está falando. Explora o texto, distorce a palavra e explora as pessoas. Né? Exatamente. Para os seus fins que são malignos. Para fins malignos, pegam esse texto, distorcem, como se você tem que dar todo o seu dinheiro que você tem, porque senão você não vai ser abençoado. Tem que fazer igual a viúva. Não é isso. Não é isso. Eu estou fazendo uma denúncia contra aquilo. Contra aquilo, coisa que estava muito errada. Mas ao mesmo tempo ele louva a fé daquela mulher. Porque mesmo sendo roubada, mesmo daquela forma, ela entrega com fé tudo que ela tem. Então deve ser um ato pessoal de entrega. Entrega a sua vida completa ao Senhor. É isso que Ele requer de nós. Ele quer as nossas vidas, irmãos. E as vidas, está o nosso bolso também, claro que está aí, o nosso bolso. Muitas vezes a gente tem que converter o nosso bolso também, porque a vida a gente é duro, mas é a nossa vida, é o nosso tempo, os nossos pensamentos, nossas intenções. A gente tem que entregar ao Senhor. É o que a gente falou semana passada, de adorar a Deus, adorar o Senhor com todo o nosso coração, alma, corpo, entendimento, forças. Adorar Ele com tudo. Nós devemos fazer isso, entregar ao nosso Deus tudo. Entregar a nossa vida sem ressalvas. Aquela mulher, ela entregou o seu sustento. Com certeza, ela esperava e ela tinha fé que o Senhor iria ajudá-la. Irmãos, quando nós pregamos de fé, verdadeiramente, pregamos, não por barganha, mas por alegria, por um ato de agradecimento ao nosso Deus, o Senhor nos abençoa. O Senhor pode ter certeza que o Senhor nos abençoa, com certeza. Mas não deve ser barganha. As pessoas usam isso para barganha, não. Vamos barganhar com Deus de forma nenhuma. Ele já abençoa a gente tanto, mais tanto, nós já somos abençoados por Deus. Só estamos vivos, podemos trabalhar, tantos outros que não podem. Estamos vivos agora nessa pandemia, A bênção, Deus abençoa tanto a gente, Então a gente tem que entregar realmente como um ato de agradecimento ao Senhor, não um ato de barganha com Ele. A terceira e última coisa, Jesus é Rei, soberano. Ele é o sacerdote das nossas almas. E Ele é o profeta que anuncia a salvação para todo aquele que crê no seu nome. Nós devemos confiar que Ele é Rei, profeta e sacerdote. Os três ofícios de Cristo.
e é. Ele veio como Deus encarnado. Ele viveu como homem, não pecou jamais. Morreu a pior morte possível, a morte mais vergonhosa possível, que foi uma morte como criminoso. Mas morreu, como diz aquele hino do Ademar de Campos, né? Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Antes de morrer, teve muito sofrimento. Sem sofrimento pelo aquilo que passaria, né? De carregar todos os pecados da humanidade. Foi humilhado, né? Foi enganado por ele. Exatamente. Então, ele veio trazer a salvação em seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como diz a palavra de Deus no livro de Romanos. Que nós possamos clamar ao Senhor. Entregar, se você não entregou a sua vida ainda a Cristo, você que está ouvindo a gente, vendo a gente, não tem um encontro verdadeiro com Cristo, agora é o momento. Entregue sua vida ao Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo mais ele fará. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós. E vamos orar nesse momento. Deixa eu ver só se tem algum pedido de oração do pessoal na internet. Deixa eu ver quem está aqui. A irmã Fátima, a irmã Zefinha está vendo a gente. Lucas, não conheço. Lucas, seja bem-vindo. Alan Dias. Alan, Deus abençoe. Alan. A Osana, minha mãe, está vendo também. O Moisés está vendo a gente. A irmã Silvia também, Deus abençoe. Irmã Silvia. A Ana Maria da Luz, Deus abençoe. A irmã Lurdinha, ela pede, ela diz: quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, e também por minha gravidez, estando certo até aqui. E creio que vai dar tudo certo até o fim. Amém, irmã Lurdinha? Nós vamos estar orando pela sua gravidez. A irmã Zefinha está dando... falando ao irmão Rosimar, né, que o Senhor possa abençoá-lo. Esteja bem-vindo, a irmã Zefinha está falando aqui. A irmã Silvia fala amém. Então vamos orar pela nossa irmã Lurdinha também, nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é maior, muito maior do que Davi. O Senhor é o nosso Salvador, Redentor, Rei, Profeta, Sacerdote, aquele que veio cumprir todas as profecias do Velho Testamento, aquele que veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. E que nós podemos somente Te agradecer pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, por ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós que não merecíamos, Pai, que merecíamos realmente ir, pelo curso do nosso próprio pecado, Senhor Deus, ir de passos largos ao inferno, Senhor. Mas o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a Sua maravilhosa luz, o reino do Seu Filho amado. E nós estamos junto contigo, Jesus. Nós estamos agora sentados nas regiões celestiais, porque o Senhor nos colocou lá, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom maravilhoso da salvação. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Eu quero pedir também, Senhor, pela nossa querida irmã Lurdinha, Deus te abençoe na sua gravidez. Que seja uma gravidez que já está indo para a sua fase final, que ocorra tudo bem, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Abençoa, Pai, essa criança que vai nascer, que seja realmente abençoada por Ti, no nome de Jesus, Pai. Abençoa meus irmãos em Cristo que estão aqui e também aqueles que estão nos vendo online, Pai. Abençoa cada um que está vendo a gente também pela internet, onde quer que esteja abençoando cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado por nossa igreja. Já abençoando e guardando essa semana, Pai. Que seja uma semana abençoada. É isso que nós imploramos a Ti e Te pedimos no Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. O cafezinho desse pininho frio. Não tem cafezinho. Deixar assim. Infelizmente, ainda não tem cafezinho. Mas vai voltar, não Vai me ter, quer. vai ter. Pois não. Maria José, eu não tenho meus pés no chão, parece que por isso eu tenho que orar aqui, a gente orar aqui. E a terceira
ela foi criada na minha casa, ela estudava, eu tomava dos filhos dela. Glória a Deus. Bem, vamos, fica na bênção. Tá, meu irmão. Rapaz, até. Já chegou? Corre não sobre o Campina Grande. Ah, é? Mas é só. É uma semana?